Fala, meus amigos, tudo bem? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Bom, desde já, minha gratidão a todos, sabe? A vocês que assim acompanham o projeto que Deus ele tem desenvolvido na minha vida e de igual modo faz com que vocês também se desenvolvam, né? Mostrando que tudo é capaz, tudo é possível para aquele que crê, pois Deus ele nos mantém perseverantes, sabe? A força que nós temos vem dele. É isso que Deus ele tem me feito aprender, me feito entender que nada do que é feito seria possível se não fosse por ele, sabe? A força que surge no meu interior a fim de avançar, a fim de conquistar, a fim de romper, a fim de ir cada vez mais longe, vem dele. Pois assim diz, né? Do Senhor é minha força, a minha rocha e a minha salvação. É Ele que traz descanso para o meu interior. É Ele que traz descanso para a minha alma. E além disso, Ele é aquele que mantém a minha vida sempre com esse entusiasmo de querer a cada manhã, a cada dia, a cada instante, querer conquistar algo novo. Nós temos que ter essa consciência viva, sabe? Esse sentimento latente dentro de nós, a fim de entendermos que Deus é o que dá o sentido para tudo. Deus é o que dá o tanto querer quanto realizar. E nós precisamos entender isso, sabe? Eu tinha muita resistência para compreender coisas que por hora eu só consegui entender quando se tornaram práticas, pois eu achava que eu poderia tudo na força do meu braço, eu poderia tudo na força da, da, da minha da minha disposição, sabe? Eu achava que eu era capaz. E quando assim entra a altivez, a prepotência, entra a, a sabe, a autossuficiência, e podemos até conquistar algumas coisas. Podemos até caminhar em busca disso, mas não vem com completo, sabe? Não vem com a satisfação plena em Deus, com aquele sentimento de que aquilo que foi difícil foi conquistado e foi conquistado por meio de muita luta espiritual, muita oração. Foi a materialização da fé, do impossível, se tornando possível. E Deus ele traz uma consciência de que nele podemos todas as coisas. O próprio dizia, né, que sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. E é isso que Deus ele traz logo de início. É saber que Ele é aquele que sustenta o nosso homem interior. É Ele que alimenta a nossa fé. Ele é aquele que nos leva para cada vez mais longe. Entendeu? Eu vim aqui hoje só para te dizer isso, que às vezes o que precisa em você é ter mais fé. É ter mais fé. Talvez você esteja enfrentando dias difíceis, entendeu? Dias difíceis demais. Talvez seu pensamento seja esse. É muito fácil você vir aqui, ligar a câmera e falar para ter fé, acreditar que Deus é tudo, que Jesus é o que muda tudo. Aí você não sabe o que eu estou passando. Realmente, de igual modo você não sabe também o que eu passo. De igual modo você não sabe o que eu enfrento. As lutas que eu luto, entende? Mas a diferença não são as lutas que eu luto, mas sim com quem eu luto, com quem eu venço, com quem eu creio que eu irei lutar e irei vencer. É essa a diferença talvez que tenhamos. Eu cansei de lutar lutas
com as minhas próprias forças e perdi grandes batalhas. Perdi grandes batalhas. E nunca desisti de lutar. Nunca parei. Enquanto eu não conquistar os meus objetivos, os meus projetos pessoais e em Deus, e os de Deus, né, que sejam eles em primeiro lugar, eu não vou desistir, sabe? Talvez o que você esteja enfrentando na sua vida seja parecido com o que eu enfrento nesse momento. Nesse momento que eu falo, nessa fase da minha vida, entendeu? Eu tenho entrado numa fase onde eu me tornei totalmente dependente de Deus. Talvez você não saiba que eu não tenho vivido a escassez porque Deus tem me sustentado, tem respondido às minhas orações, tem honrado a minha fé, entende? E Deus me fez refletir sobre a passagem dos profetas, tanto Elias num período e Eliseu em outro, fazendo com que pessoas fossem alcançadas e a fome não chegasse na casa de certas pessoas. A fome, a escassez, a miséria. Por assim ter um homem de Deus trazendo a presença de Deus, levando a presença de Deus, trazendo milagres, trazendo fartura, trazendo, sabe, a provisão. E o texto aqui diz, né, que assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, ao dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ou seja, assim diz o Senhor para mim e para a sua vida, enquanto Ele estiver presente em nossos corações, ou até mesmo fazendo com que a presença dEle e a palavra dEle nos alcance, não faltará nem a farinha e nem o azeite, não faltará a provisão, não faltará o alimento, não faltará aquilo que é vital para que nós nos alimentemos de maneira física e de maneira espiritual, pois a presença de Deus ela é suficiente para nos alimentar internamente e fisicamente, pois Deus ele jamais nos deixará passar necessidade, jamais viu o justo mendigar o pão. E eu tenho vivido coisas assim que Deus ele tem enviado pessoas para poder responder orações de acordo com a necessidade. Deus ele tem suprido a minha necessidade. E assim como o profeta Eliseu, sabe, multiplicou o azeite da viúva, fez com que não faltasse nenhum tipo de provisão. De igual modo, assim como Deus alimentou o seu povo no deserto, mandando maná, cordonizes, sabe, não deixando ter fome, não deixando ter frio, não deixando ter sede, ou os aquecendo com muralhas de fogo, sabe? É esse sentimento que nós temos que ter, que não faltará a farinha da nossa botija e não faltará o azeite, sabe, da nossa vida. O azeite que simboliza a presença de Deus. Não faltará nada, pois se nós assim acreditarmos que tudo é possível, Deus suprirá todo o desejo do nosso coração. E creia que essa fase ela irá passar. Deus irá trazer, sabe, a provisão. Deus irá suprir as suas necessidades, seja elas quais forem. Pois acredite que o tempo difícil já está passando. O tempo da escassez já está acabando. Pois Jesus ele virá e mudará a tua sorte. E você irá testemunhar isso, testemunhará isso. Celebrará com cânticos, ações de graça, a provisão que Deus trará na sua vida, sabe? Celebre a Deus, creia nele, não se entregue, não se abata, não desanime, pois o Senhor é aquele que traz a provisão para os nossos dias mais difíceis, tá bom?
Muito obrigado.